Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 1. Marcos 1. As boas novas de Jesus Cristo. Neste capítulo de Marcos 1, veremos que é anunciado o início do Evangelho de Jesus Cristo e, ao fazê-lo, apresenta João Batista como o mensageiro que prepara o caminho para o Senhor Jesus. Além do testemunho de João Batista para aqueles que queriam ouvi-lo, era que Jesus Cristo era tão maior do que ele que João Batista não achava que ele fosse digno de se curvar para amarrar seus cadarços. Contexto histórico. De acordo com o contexto histórico, os escritores antigos frequentemente mencionavam os temas principais de suas obras em suas introduções. Além de que a abertura do Evangelho de Marcos apresenta a apresentação de Jesus por Marcos como proclamador e portador do reino de Deus. Versículos 1 ao 15. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto, e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judéia, e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo, e com um cinto de pele em torno de sua cintura, e ele comia locustas e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu, dizendo: Tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras, e os anjos o serviam. Ora, depois que João foi colocado na prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Versículo 1. O princípio do Evangelho. O Evangelho de Marcos começa no princípio, em grego, orché, do Evangelho, em grego, eugelion, que significa boas novas. No Novo Testamento, o nome Jesus equivale ao nome Josué, do Antigo Testamento, e significa Yahvé é salvação. Jesus é identificado como Cristo, ou Messias, e Filho de Deus. Jesus é descrito também como Filho de Deus, muitas vezes em Marcos, em seu batismo, verso 11, por demônios, Marcos 3 verso 11, Marcos 5 verso 7, na transfiguração, Marcos 9 verso 7, em seu julgamento, Marcos 14 verso 61, e na confissão do centurião, Marcos 15 verso 39. Versículos 2 e 3. O mensageiro. Como está escrito, é uma fórmula que indica a autoridade do Antigo Testamento, Marcos 7 verso 6, Marcos 9 verso 13, Marcos 11 verso 17, Marcos 14 verso 21. A expressão no profeta Isaías introduz uma citação mista de Êxodo 23 verso 20, Isaías 40 verso 3 e Malaquias 3 verso 10. Por esta razão, alguns manuscritos trazem nos profetas. Em seu contexto original, Senhor se refere ao nome Yahvé no Antigo Testamento. O mensageiro anuncia a vinda do próprio Deus.
Os escritores do Evangelho aplicaram as palavras a Jesus, que é o Filho de Deus, vindo na forma de homem, João 1 verso 14. Versículo 4. O batismo do arrependimento. Marcos não menciona o nascimento de João, Lucas 1. Em vez disso, introduz João que batizava no deserto, lugar que lembrava a desobediência de Israel, Josué 5 verso 6, e a redenção de Deus. João chamou a um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependimento significa mudar de ideia. Envolve deixar deliberadamente o pecado. Versículo 5. A confissão dos pecados. O fato de João ter atraído toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, indica sua popularidade tanto entre o povo do campo como da cidade. Versículo 6. As vestes de João. As vestes de João eram semelhantes às de Elias, segundo Reis 1 verso 8, e outros profetas, Zacarias 13 verso 4. A descrição de Marcos sugere que João era o Elias que devia retornar e chamar a nação ao arrependimento antes do dia do Senhor, Malaquias 4 versos 5 e 6. Versículos 7 e 8. João anuncia o que está por vir. João anunciou que aquele que estava por vir era mais poderoso, e que ele não era digno nem de curvar-se e desatar a correia das sandálias, um serviço de escravos gentios. Aquele que estava para vir também era superior em sua obra. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Atos 11 verso 16. Ver notas em Atos 1 verso 5. O batismo de João era simbólico. O batismo de Jesus introduziria a realidade. Marcos só menciona o Espírito Santo aqui em Marcos 3 verso 29 e Marcos 13 verso 11. Versículos 9 ao 11. Jesus é batizado por João. Em Marcos, Nazaré só é mencionada aqui. Compare com Marcos 6 verso 1. Três coisas ocorreram assim que Jesus saiu da água. Os céus se abriram, o Espírito desceu e a voz de Deus veio dos céus. Em seguida ou imediatamente, em grego, eutus, ocorre mais de 40 vezes em Marcos. Meu filho amado, mostra a singularidade do filho e lembra o amor de Abraão por Isaque, Gênesis 22 verso 2. Apenas Israel, Êxodo 4 verso 23, e o rei de Israel, Salmo 2 verso 7, são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento. A declaração divina em Marcos 1 verso 11 anunciou o relacionamento eterno de Jesus com Deus. Versículos 12 e 13. 40 dias no deserto. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus em seu batismo agora o conduziu para o deserto. Conduzir é um termo forte usado para expulsão de demônios. Versos 34 e 39, Marcos 3 verso 15, Marcos 6 verso 13, Marcos 7 verso 26, Marcos 9 verso 18, e outras expulsões forçadas, Marcos 5 verso 40, Marcos 9 verso 47, Marcos 12 verso 8. 40 dias no deserto lembra a provação de Israel por 40 anos, bem como o jejum de 40 dias no deserto de Moisés, Deuteronômio 9 verso 18, e Elias, 1 Reis 19 verso 8. Os anjos o ministravam, está no pretérito imperfeito. Isto pode sugerir que os anjos serviam a Jesus durante toda a sua tentação, serviço este não especificado, embora ele não tivesse sido alimentado até o fim, Mateus 4 verso 11. Anjos também serviram Elias durante seu jejum de 40 dias, 1 Reis 19 versos 1 ao 8. Versículos 14 e 15. João foi para a prisão. As palavras, depois que João foi colocado na prisão, indicam um intervalo entre os versos 13 e 14, possivelmente de um ano, se o texto é paralelo a João 4 verso 3. Marcos não incluiu o ministério anterior de Jesus na Judéia, João 3 versos 22 ao 26.
Mais detalhes sobre a prisão e execução de João aparecem em Marcos 6 versos 17 ao 29. Na pessoa de Jesus, o reino de Deus estava tão próximo que o anúncio de sua chegada requeria resposta imediata: arrependei-vos, e crede. Versículos 16 ao 20. Marcos enfatiza a autoridade de Jesus. Marcos incluiu 2 relatos de Jesus chamando pescadores, 2 pares de irmãos, para se tornarem seus discípulos. Estes 4 constituíam o centro do grupo. Marcos enfatizou a autoridade de Jesus de chamar pessoas para deixarem tudo e segui-lo. De acordo com Lucas 5 versos 7 ao 10, os 2 pares de irmãos eram sócios no ramo da pesca. Versículos 16 ao 31. E, andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E, imediatamente, eles abandonaram as suas redes, e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as suas redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os servos assalariados, o seguiram. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente no dia do Shabat entrou na sinagoga, e ensinava. E eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava, dizendo: Deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, e gritando em alta voz, saiu dele. E eles todos se espantaram, de tal modo que questionavam entre si, dizendo: Que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. E, em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André, com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada doente com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela o serviu. Versículos 16 ao 18. Mais pessoas decidem seguir a Jesus. O mar da Galileia era um lago de água doce de 19 quilômetros de comprimento por 11 quilômetros de largura, a 213 metros abaixo do nível do mar. Também conhecido como Mar de Genezaré, Lucas 5 verso 1, e Mar de Tiberíades, João 21 verso 1, abrigava uma próspera atividade de pesca. Os irmãos Simão e André eram de Betsaida, do lado norte do lago, João 1 verso 44, mas agora viviam em Cafarnaum, Marcos 1 verso 29. Vinde após mim, é a essência do discipulado do Novo Testamento. Isto envolve adotar os valores e o estilo de vida de Jesus. Eu farei que vos torneis pescadores de homens, amplia sua antiga profissão. As palavras também apontam para um segundo aspecto do discipulado, o chamado para servir o Senhor e as pessoas através do ministério. Versículos 19 e 20. Indo adiante. A expressão, indo um pouco adiante, liga o chamado dos outros 2 irmãos, Tiago e João, ao dos 2 primeiros, no tempo e no espaço. O fato de servos assalariados estarem presentes mostra que seu negócio de pesca era próspero. Deixar isso para seguir Jesus significava deixar uma vida boa para trás. Assim como Simão e André no verso 18,
Tiago e João seguiram Jesus. As palavras de Marcos no grego ligam a resposta deles no verso 20 diretamente à ordem de Jesus no verso 17. Versículos 21 e 22. O dia do Shabat. Cafarnaum, na costa noroeste do Mar da Galileia, tornou-se o lar, Marcos 2 verso 1, e a base de operações de Jesus, Mateus 4 verso 13. Marcos não registrou que Jesus ensinava na sinagoga, mas disse que os presentes ficavam admirados. Esta era uma reação comum aos ensinamentos de Jesus. Marcos 6 verso 2, Marcos 7 verso 37, Marcos 10 verso 26, 11 verso 18. O que impressionava os ouvintes era a autoridade com que Jesus ensinava. Sua autoridade contrastava com a dos escribas, que tinham domínio da Torá e valorizavam interpretações tradicionais, tradições orais. Em Marcos, os escribas eram os oponentes mais ferozes de Jesus e estavam entre os principais instigadores que o levaram à morte. Versículos 23 e 24. O espírito imundo. E ali estava na sinagoga. Liga este evento aos versículos 21 e 22. Marcos usou o espírito imundo para denotar um espírito demoníaco. O espírito imundo contrasta com a identificação de Jesus pelos demônios, o Santo de Deus. O grito do homem: o que temos nós contigo? Lembra as palavras de Jefté, o rei amonita, Juízes 11 verso 12, e as da viúva de Sarepta a Elias, 1 Reis 17 verso 18. Versículos 25 e 26. Jesus repreende o espírito imundo. Baseado na autoridade de sua palavra, Jesus repreendeu e expulsou o espírito, e lhe ordenou: cala-te, literal, seja amordaçado, e sai dele. O espírito, convulsionando o homem, ver nota em Marcos 9 versos 26 e 27, e, gritando, expressou seu desespero, porém inútil a resistência a Jesus. Versículos 27 e 28. Todos se espantam com o poder de Jesus. Os que estavam presentes ficaram espantados ao verem o exorcismo, principalmente por causa da autoridade com que Jesus o realizou. A declaração de que os espíritos imundos lhe obedecem indica que eles acreditavam que aquilo que Jesus fizera a um espírito, ele poderia fazer a todos. A palavra imediatamente, em grego, eutus, indica quão velozmente a notícia destes acontecimentos se espalhou por toda a região ao redor da Galileia. Versículos 29 ao 31. Jesus cura a sogra de Simão. E imediatamente, saindo eles da sinagoga, liga os versos 29 ao 34 ao mesmo dia de Shabat dos versos 21 ao 28. A casa de Simão e André era grande o suficiente para acomodar Jesus e seus seguidores. Arqueólogos identificaram uma casa como esta, próxima à sinagoga de Cafarnaum. A mãe da esposa de Simão indica que Pedro era casado. 1 Coríntios 9 verso 5 sugere que a esposa de Pedro o apoiava em seu ministério. Jesus não falou palavra alguma para curar a sogra de Pedro, simplesmente tomou-a pela mão. A expressão levantou-a é comum nas curas de Jesus em Marcos. Versículos 32 ao 45. E, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e os possuídos com demônios. E toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E, de madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E, ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também, porque para isso é que eu vim. E ele pregava nas sinagogas deles,
por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão, e tocou-o, e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E, tendo ele dito isto, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E, advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas, e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Versículos 32 ao 34. Jesus continua realizando diversos milagres. A expressão, quando o sol se pôs, enfatiza que as proibições do Shabat acerca do trabalho haviam terminado, já que o Shabat terminara ao pôr do sol. As expressões, os que estavam enfermos, e os possuídos com demônios, relembram os dois tipos de cura que Jesus realizou anteriormente naquele dia, versos 23 ao 26 e 30 a 31. A descrição de Marcos das obras de Jesus afirma que há distinção entre doença e possessão demoníaca. Ele curou os enfermos, mas expulsou os demônios. Marcos 3 versos 10 e 11, Marcos 6 verso 13. O fato de Jesus ter curado diversas enfermidades aponta para a natureza abrangente de seu poder curador. Versículos 35 ao 39. Jesus os chamam para ir à aldeia vizinha. De madrugada, levantando-se muito antes de o dia clarear, juntos indicam que Jesus não descansou muito depois das atividades da noite anterior. O horário cedo que todos como ele, saíram despercebido da cidade. Os verbos que indicam movimento, levantando-se, saiu e foi, descrevem a busca de Jesus por um lugar deserto, a mesma palavra usada para o deserto onde João pregara, verso 4, e onde Jesus fora tentado, verso 12. As palavras, Simão e os que com ele estavam, referem-se aos 4 discípulos que Jesus chamou. Esta é a primeira vez que Marcos retratou Pedro como o principal discípulo. Ao encontrá-lo, sugere uma intrusão não desejada. Aparentemente todos esperavam mais milagres, mas Jesus pretendia pregar, voltando assim ao foco do início de seu ministério, versos 14 e 15. Versículos 40 ao 45. Jesus purifica o leproso. As leis relacionadas à lepra estão em Levíticos 13 e 14. Este relato, e paralelos em Mateus 8 versos 1 ao 4 e Lucas 5 versos 12 ao 16, e o dos 10 leprosos, Lucas 17 versos 11 ao 19, são as únicas histórias de cura de doenças de pele no Novo Testamento. E vindo a ele, mostra que o doente tomou a iniciativa e que ele quebrou o protocolo ao fazê-lo. Suas palavras, se tu quiseres, podes purificar-me, reconheciam o poder de Jesus e denotavam sua submissão à vontade de Jesus. O fato de Jesus ter ficado com comida para providenciar paixão é um detalhe que apenas Marcos registrou. Tocar alguém com uma enfermidade de pele violava a lei do Antigo Testamento e tornava a pessoa impura. Não obstante, Jesus estendeu sua mão, e tocou-o, e o curou imediatamente. Jesus lhe disse que seguisse as exigências de Levíticos 13. Verso 47 ao 14 versos 1 a 54, para lhe servir de testemunho aos sacerdotes de sua cura. Não sabemos se ele cumpriu os ritos prescritos, mas ele desobedeceu a ordem de Jesus para não contar a nenhum homem sobre sua cura. Conclusão. Concluindo, portanto,
Para Marcos, o início do Evangelho é o fato histórico da vida, morte e ressurreição de Jesus. Além disso, mais tarde, os apóstolos o proclamaram, começando onde Marcos terminou. Por fim, o Evangelho é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o nome pessoal que Deus lhe deu, o equivalente grego do hebraico Josué, que significa "o Senhor é a salvação". Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.